Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez preparando a aula, da EBD. Agora vamos falar sobre a segunda parte da eclesiologia, que é o estudo sobre a igreja. Hoje vamos estar falando sobre a questão da liderança, do formato de liderança, Então, nós queremos fazer uma oração, pedir a Deus primeiro que abençoe o seu povo, ilumine, para compreender essas questões que são interessantes, pertinentes à vida de igreja, tá bom? Senhor, obrigado a Deus, que o Senhor tem abençoado o teu povo com conhecimento, com a tua palavra. Nós te louvamos assim em nome de Jesus. Amém. Segunda parte, nós estamos aqui a nona aula, falando ainda sobre igreja, como eu já falei. Então, como se forma, ou como é formado, melhor dizendo, o governo da igreja? Então, há três modelos básicos de governo de igreja. O primeiro é conhecido como episcopal, o segundo como o governo presbiteriano e o terceiro o congregacional. Dentro desse governo congregacional, quero falar sobre um tipo de governo, que é o governo múltiplo, que seria o quarto governo, mas ele está dentro desse congregacional, diluído dentro dele, e aí eu quero falar um pouquinho sobre ele depois, só por último, certo? Muito bem. Então, o que seria o governo episcopal? O governo episcopal basicamente é centrado num líder, em alguém que pensa pela igreja, que toma as decisões pela igreja. A igreja ela é governada por um bispo com forte hierarquia sobre a igreja local. Então, ele decide todas as questões. O modelo de igreja episcopal é a igreja católica, tá? Ela é centrada em cima do Papa. O Papa é que toma as decisões, e depois ele passa. Claro que tem toda uma cúpula ali por trás, mas veja que o governo da Igreja Católica é baseado em cima do que o Papa diz, do que ele fala. O que ele fala é lei, vai se tornar quase que uma ordem direta para a Igreja, porque ele é conhecido como o chefe visível da igreja, Muito bem. Existe também o conselho do presbiteriano, o governo dos presbiterianos, que é conhecido como que a igreja é governada por um colegiado de líderes, que chama o presbitérios, ali formado. Então eles tomam decisões. Caso a igreja tenha alguma demanda dentro de si, vai para essa decisão, vai para esse conselho que é formado de vários pastores que não fazem parte da igreja local, e então eles tomam as decisões pela igreja local. Então são esses modelos que até alguns tempos era considerado como um dos melhores governos para a igreja, o governo presbiteriano. Mas será que esse modelo é um modelo que vai estar condizendo com o governo do Novo Testamento? Tem todas essas coisas que precisam ser estudadas, analisadas. Bom, também o terceiro governo é o governo congregacional, que é o governo da nossa igreja, que nós adotamos. Esse modelo é que a igreja governa a si mesmo pelo conjunto de seus membros. Então, os membros tomam as decisões. São os membros que, que chamamos nessa reunião uma assembleia, Essa assembleia ela é convocada pelo pastor presidente e aí trazem os assuntos que a liderança, o conselho da igreja acha pertinente para que a membresia avalie através dos seus votos, Então, geralmente são esses três manifestações de governo que existem no meio cristão, nas igrejas protestantes. Eles são identificados dessa forma, tá bom? Então,
Eu não vou dizer aqui o que eu acho correto, o que eu não acho correto, mas vou deixar à luz do próprio julgamento de cada um, né, mostrando só apenas o que a palavra de Deus diz. Então, a questão de pastores, os oficiais da igreja. Quem são esses oficiais da igreja? Porque dentro dessa a estrutura toda de governo, existem os seus oficiais. E quais são esses oficiais? Primeiro, pastores. Os pastores são os oficiais da igreja. No Novo Testamento, pastor, bispo e presbítero são termos que se referem à mesma função. Então, o presbítero tem a mesma função a de pastor, né? Nós vamos ver essa colocação que fica essa questão de hierarquia, né? Mas e a igreja às vezes não tem tanta familiaridade com essa palavra e para que o presbítero exerça a autoridade na igreja. Mas é um homem, é um pastor que tem essas algumas funções específicas que está debaixo de um conselho pastoral, agindo debaixo de um conselho pastoral. Então, esses praticamente são os oficiais da igreja, aqueles homens que estão responsáveis por algumas questões administrativas, que estão responsáveis pelas questões doutrinárias da igreja. Então, eles são os homens que estão à frente, os oficiais, conhecidos como os oficiais da igreja. Em Atos capítulo 20, versículo 17, e também o versículo 28, diz: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, Paulo aqui vai mandar chamar os presbíteros, que são os oficiais, porque tem algumas instruções para eles. E diz a função deles, né, que é a questão de pastorear o rebanho de Deus. Também Tito, capítulo 1, versículos 5 e 7, fala sobre esse termo, né, de bispo, a função do bispo. Nós sabemos que a ideia de bispo, logo na igreja primitiva, era que ele estava responsável para administrar a igreja numa região. A autoridade dele era maior porque ele ia se sobrepor a várias congregações, a várias igrejas, né? Traz essa ideia de uma autoridade, um conselheiro, um ancião que cuida dos outros pastores, pastores de pastores. Traz essa ideia também. Nós encontramos essa ideia nas questões históricas da igreja, né? Depois isso vai ser reformulado e aumentado e dado poder a um homem querendo encontrar alguma base, né? Aquela coisa toda bíblica, lá em Mateus capítulo 16, mas não é base bíblica para isso. A questão toda é que bispo e pastor têm uma responsabilidade, seja na igreja local, seja tomando de conta de várias congregações, gerenciando várias congregações. Muito bem, Tito diz, capítulo 1, versículos 5 e 7, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade te constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento, não cobiçoso, de torpe ganância. Então, existe todas essas questões, mas ele deixa claro aqui que o bispo é aquele que vai chamar algumas lideranças, formar algumas lideranças para trabalhar na igreja de Deus, tá bom? Na igreja local. Então, existe toda uma etimologia da palavra, não vou entrar nessa, como foi que surgiu, aquela coisa toda, deixar para outra oportunidade, certo?
a questão de pastor, se é uma palavra latina ou grega, eu não vou estar falando sobre isso. Em outra oportunidade nós vamos falar. Mas a questão de pastores, né, que é conhecido também como um dos oficiais da igreja. Adotamos o termo pastor para esse ofício com a responsabilidade dele ser um cuidador, um supervisor, orientar, proteger, instruir e repreender com maturidade os crentes de uma igreja local. Então, os crentes da igreja reconhecem na figura de um homem escolhido por Deus e também por eles, né, como um pastor, porque a função dele serve para poder cuidar do rebanho de Deus, ver as questões das heresias que estão se infiltrando, o mal que está se aproximando do rebanho. Então ele serve para exortar, ensinar, supervisionar, orientar, aconselhar, proteger, instruir, repreender e fazer tudo isso dentro daquilo que as Escrituras ensinam. Fazer com maturidade e também amor, para que esses crentes atinjam um grau, né, de maturidade também cristã na palavra de Deus, a fim de que eles glorifiquem ao Senhor. Então, o pastoreado ou pastorado, ele pode ser exercido de forma colegiada, ou seja, vários pastores, um conselho de pastores podem podem trabalhar numa igreja local para que essa igreja seja bem assistida, não falte a função pastoral em nenhum local da igreja. Então, a ideia é de que quanto mais uma igreja mais difícil de ser pastorada, tem um colegiado de pastores para que possa assistir, né? Nós temos sempre aquela tradição de focar num homem só, mas a igreja é boa quando ela sabe, né, os seus pastores, ela conhece os seus pastores e ela sabe a função de cada um e ela acessa essa função deles. Então, pastores podem ser exercido, né, esse pastorado de forma que a igreja possa formar também um colegiado através da assembleia, seguindo os mesmos padrões. Então, essa parece ter sido um padrão, né, do Novo Testamento. O Novo Testamento adota esse padrão, né? Nós temos textos bíblicos, né, que aprovam isso. Por isso a minha insistência, né, em termos um colegiado na nossa igreja, de pastores, de homens que estão constantemente se aconselhando, vendo, né, toda uma visão geral para que procurar um consenso para que a igreja possa andar bem, andar de acordo com a palavra do Senhor, certo? Então, isso é bom. Veja o que é que Atos capítulo 14, versículo 23 diz. E provendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, no texto ali, eles faziam isso, formando uma liderança de oficiais, de pastores, para que eles possam estar trabalhando nas necessidades da igreja juntos. Também em Filipenses capítulo 1, versículo 1 diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipe. Então, fala aí no plural, bispos, né? Um conselho, e diáconos. Vamos já falar sobre as questões dos diáconos, o trabalho dos diáconos, certo? Então, dentro do conselho múltiplo que eu tenho sempre enfatizado, mostrado, é que nós precisamos de um colegiado de pastores dentro das suas funções. Um trata das coisas, né? O dois trata de um assunto só, as questões espirituais da igreja, o outro trata das questões administrativas, mas tudo depende da opinião do conselho. O fato de um estar à frente não quer dizer que ele pode tomar decisões só.
ele coloca essas decisões mais difíceis para o conselho dirimir, né, e tomar e dar o conselho, a direção para ele, para onde o rebanho, de uma forma geral, está indo, ok? Essa é a visão do conselho múltiplo. Ela não centra o poder num homem só. O conselho, o governo episcopal centra toda a autoridade num homem só, e isso é muito perigoso para a igreja, porque a igreja fica à mercê de uma pessoa, de um pensamento, de uma ideia. E se esse homem não estiver bem espiritualmente? Isso pode acontecer. Por isso nós encontramos, às vezes, na história da igreja, vários problemas. Igrejas descendo na sua curva espiritualmente, não sendo bem assistida em algumas áreas, porque está centrada em cima de um homem só. Quando é um colegiado, aquele que não está bem pode chamar aqueles que estão bem, dizer: olha, assume aí um pouco, eu preciso de umas férias, eu preciso melhorar algumas coisas, resolver algumas coisas dentro da minha família, resolver minhas coisas espiritualmente, depois eu estou prestando conta com vocês. Então é maravilhoso essa ideia do conselho múltiplo, de ter um colegiado que está pastoreando a igreja, cuidando da igreja. E isso é o que eu tenho aconselhado para a nossa igreja, é esse caminho que eu quero, formando pastores que pensem, tenham os mesmos pensamentos doutrinários, tenha ensinamentos parecidos, né, para a igreja, respeitando todas as questões doutrinárias da igreja, e eles possam juntos ali estar tratando das questões. E uma igreja assim, que tem um conselho assim, é difícil ela ser abalada, né? Abalada só se Deus permitir que isso aconteça. Mas se não, a liderança ali segura, cuida e faz com que a igreja vá andando bem. Bom, há um outro texto, é o versículo 5 do capítulo 1 de Tito. Ele diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusessem em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Né? Então ele fala sobre essa questão, constituir presbítero. E essa é uma função pesada, olhar com os olhos bem críticos para poder expor a vida desse homem, né? Colocar esse homem para a igreja, e a igreja ver se a igreja reconhece ou não. É um trabalho muito árduo, que nos pesa sobre os ombros fazer isso, porque requer de nós responsabilidades. Esse homem é o que vai gerir a igreja, então não pode ser qualquer pessoa, tem que ser um homem experimentado, né? Um homem que tenha uma visão de um ancião, de um cuidador. Então nós temos que ter todas essas questões para poder abençoar a igreja de Deus, um critério, né, para abençoar a igreja de Deus, tá bom? Vamos para frente. Então, as questões dos diáconos, eles fazem parte também cuidando das suas funções. Eles não tomam trabalho, não podem interferir no trabalho pastoral, mas eles estão ali para ajudar o trabalho pastoral. São os ajudadores. Então a palavra grega para diácono é o termo comum para servo, é aquele que serve a igreja, que assiste a igreja. Então, com o tempo, ele assumiu sentidos técnicos, significando que eles são auxiliadores, são alguém que está auxiliando no cuidado dos crentes, né? Sobre a responsabilidade dos pastores. Então, como eu disse, então eles são os ajudadores do ministério pastoral para que ele vá bem. Eles são aqueles que estão lá no meio do povo assistindo, né? Eu não gosto muito daquela ideia dos diáconos estão separados da igreja, porque foge do princípio bíblico. Eles têm que dar diluído no meio do povo, saber das necessidades do povo e estar servindo. Muito bom quando o diácono ele sabe do seu trabalho específico dentro da igreja, né? Tem alguns que trabalham na área da administração, no sentido de estar cuidando ali
do bem-estar do povo do Senhor, e ele se identifica com isso e está trabalhando lá. Então, cada diácono, né, como nós já falamos, cada crente tem um dom, e aqueles que são chamados para esse ministério, né, do diaconato, devem saber qual é a área que Deus tem lhe chamado para que você possa servir bem ao povo de Deus. A palavra do Senhor fala sobre a Filipe, que era um diácono, e ele exerceu tão bem. Ele foi um dos 7 diáconos de Atos, que é mencionado ali. Estevão, Filipe também. E então ele exerce tão bem o diaconato, né, que Deus usa ele de forma extraordinária, extraordinária. Então nós podemos ver a função do diácono. Não vejo o diácono se metendo em questões pastorais. Ele tem a função dele, o trabalho dele é específico e determinado pela palavra de Deus, certo? Ok. Então, em Atos 6, versículo 1 diz: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, aí onde foi promovido, né, aos diáconos, porque os apóstolos disseram: não é justo que a gente abandone a palavra de Deus para poder cuidar das necessidades dessas pessoas. Então, eles oraram e instituíram os diáconos, né, para servir a essas pessoas necessitadas, as viúvas, as pessoas que estavam ali, certo? Então, essa é a função do diaconato. Ele foi criado com esse propósito de servir o povo de Deus. E há princípio bíblico para a atuação dele, os parâmetros, né, para que ele possa atuar. E eles também são dentro desse governo congregacional, eles são escolhidos pela a igreja em votação, em assembleia. Os membros juntos vão eleger. Eles vão ver se esse homem realmente tem as qualificações, como diz lá em Timóteo, e vão eleger isso aí. Sempre indicado pelo conselho pastoral, depois de fazer exames, né? O diácono não pode ser alguém, qualquer pessoa, mas tem que ser um homem que assuma as responsabilidades. Ele precisa ser um homem que esteja enquadrado dentro do estatuto do regimento interno da igreja, e ter um homem que esteja enquadrado dentro dos princípios bíblicos, em primeiro lugar, dentro dos princípios bíblicos da palavra de Deus. Então, não vale a pena um diácono que não dá o dízimo. Não, ele não contribui com a sua igreja. Se você achar que a questão do dízimo, né, você diz, não contribui com a sua igreja. Há um diácono que não cria os seus filhos dentro do padrão da palavra de Deus, que não tem consideração com sua esposa, que não cuida da sua casa. Então, um homem dado ao vinho, um homem que tem algumas tendências imorais, então isso não são diáconos, e a igreja deve ver essas questões e não deve nem escolher. Então, um homem que murmura, um homem que tem problemas com reclamações constantes, não pode ser um diácono. Ele vai causar divisão dentro da igreja, causar um moitim dentro da igreja. O diácono ele tem que ser um homem moderado, um homem que busque a conciliação, como o texto diz lá. O texto diz: se uma pessoa dessa ela pretender ser diácono, vai ser um problema muito grande para o ministério pastoral. Então a igreja, sabendo disso com maturidade, ela já deve entender que a igreja deve buscar paz, conciliação, a tranquilidade no Senhor, para que possa avançar, para que ela possa prosperar dentro daquilo que Deus tem estabelecido para ela, na pregação do Evangelho, na palavra, né? Os ministros precisam ter esse cuidado, precisam ter essa paz para que possa conduzir bem o rebanho de Deus, né? Muito bem, então Timóteo vai lançar esse parâmetro para o diaconato. Depois vocês podem dar uma olhada no capítulo 3, versículo 8 até 13.
né? Então, diz semelhantemente quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados muito ao vinho, não cobiçosos de sua ganância, conservando o ministério da fé, o mistério da fé, aliás, com a consciência limpa. Também seja estes, primeiramente, experimentados, ou seja, homens maduros, experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis. Então aqui ele vai estabelecer um parâmetro para essas pessoas, de como eles devem exercer o trabalho e como deve ser o caráter dele, tanto para diáconos, como também esse texto vai mostrar como pastores também. Eles precisam ser homens experimentados, observados pela Igreja de Cristo. Muito bem, amados irmãos, continuando ainda dentro dessa questão do governo da igreja, a igreja também tem um conselho geral. Quem são os membros do conselho geral? Então, o conselho geral ele é composto pelos pastores titulares, pastores auxiliares, diáconos e membros do conselho do patrimônio. Esses membros eles estão constantemente conversando, tratando das questões, das demandas da igreja, né? Então, compete-lhe deliberar sobre o assunto que excedam as atribuições específicas do Conselho de Oficiais e do Conselho de Patrimônio. Então, ali eles vão estar, como eu disse, tratando sobre essas questões de demanda dentro das funções deles, né? Trazendo essas questões para poder ser resolvido, trabalhando e dependendo daquilo que o próprio regimento interno vai determinar, nós vamos trazer, esse conselho vai trazer para a igreja votar algumas coisas. Então, é composto pelos pastores, né, titulares, pastores auxiliares e diáconos. O conselho de oficiais será formado pelos pastores titulares, pastores auxiliares e diáconos, e será presidido pelo pastor de membresia, que nossa igreja chama pastor presidente, e administração, que também presidirá o conselho geral. Então, ele vai estar à frente disso, não na questão de ser aquele que manda, mas aquele que vai direcionando os trabalhos, as demandas, fazendo com toda humildade, com todo respeito ao conselho dos demais, né? E reconhecendo isso. Mas precisa, pelo próprio estatuto, ter alguém, né? O presidente e o vice-presidente está ali responsável, né, pela igreja nas questões de estatuto e todas estas coisas. Por isso é necessário, tá? Por isso é necessário que tenha um pastor presidente, porque o estatuto, o governo, o Estado, né, a Constituição vai requerer isso e a igreja reconhece, tá bom? Então, muito bem. Então, dentro desses parâmetros, né, de governo estabelecido, desses vários setores, né, como nós entendemos, vimos, aqui a igreja é organizada dentro da ideia de governo congregacional, certo? Que é o que nós adotamos para a nossa igreja. Os pastores titulares, né, como é que são formados, organizados eles? Alternativamente, as muitas igrejas batistas regulares, né, que seguimos basicamente, adotamos basicamente, né, um modelo colegiado, mesmo modelo deles, de pastores que eles têm adotado. Então, há pastores titulares lá, que exercem atribuições distintas e complementares ali dentro dos setores da igreja. Então, ambos podem ser auxiliados por pastores auxiliares, né?
Então, esses pastores, eles estão dentro desse conselho, né, de pastores, reconhecendo que eles não têm as funções de pastores titulares, mas têm funções de pastores auxiliares. E esses pastores, eles são invocados, eles são chamados pelos pastores titulares. Por quê? Porque existem várias coisas. Primeiro, para que eles possam aprender, ver, né, desenvolver seus dons, suas habilidades com as várias dificuldades que a igreja tem. Então, eles vão estar trabalhando sobre isso, aprendendo, sendo experimentados. E segundo, porque eles estão trabalhando juntos, né, e aquele conselho está olhando, observando o dom, a habilidade de cada um, para que no final possa ter uma indicação mais adequada para o gerenciamento, também para que o desenvolvimento da igreja, as habilidades da igreja. Então, são pastores auxiliares que estão debaixo da liderança de pastores titulares, certo? Nós tentamos criar na igreja, né, um conselho de pessoas onde nós estamos assistindo, vendo ali alguns ministérios que assistia dentro da própria liderança. Se Deus quiser, vamos passar a fazer isso. Então, amados irmãos, ainda continuando mostrando essa questão da organização dos pastores, né, nós vimos as questões dos diáconos, né? Então, além das funções como parte do conselho de oficiais, os diáconos também possuem atribuições específicas. Nós vimos isso. Eles servem os irmãos, eles estão trabalhando com os irmãos. Então, o número de diáconos será fixado pelo Conselho Geral. E o Conselho Geral é que decide isso, em reunião específica anterior à Assembleia. Então, que ocorre lá na nossa igreja, ocorre de 2 em 2 anos. Em algumas igrejas acontece de forma anual, né? Então há eleições desses oficiais, de diáconos, com exceção do pastor presidente ali, que seria de 4 em 4 anos. Na nossa igreja é tempo indeterminado, né? Mas acontece que nós queremos que pelo menos de 4 em 4 anos ele seja colocado, certo? Esse é algo que nós vamos conversar em assembleia, se Deus permitir. Ok, ainda vendo na próxima aula, se Deus permitir, né, nós vamos ver, já estamos na 10ª aula, né, na próxima, agora domingo, pela manhã, a escola dominical, nós vamos estar falando sobre batismo e ceia do Senhor. E falando bem especificamente, tá bom? Para você entender todas essas questões. Pois um grande abraço, Deus abençoe, lhe dê sabedoria e entendimento sobre os princípios elementares da palavra de Deus. Deus abençoe.